Fala pessoal, é excelente ter a presença de cada um aqui para mais uma das nossas análises estruturadas. Para quem está buscando entender a literatura de forma bem direta e principalmente com aquele foco total no Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso famoso Enem, essa é a nossa Masterclass definitiva. Hoje, a gente vai desvendar juntos a engenharia por trás do poema de forma fixa mais famoso, mais cultivado e mais cobrado de toda a literatura ocidental. Oi, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Henrique e hoje vamos falar do gênero textual soneto. E olha, o soneto pode ser visto não apenas como um amontoado de palavras bonitas que rimam, sabe? Ele é como uma máquina perfeitamente calibrada, uma estrutura quase matemática, que vem desafiando a mente de gênios da escrita há praticamente 1000 anos. E o mais importante para o nosso objetivo aqui é um assunto que bate cartão nas provas. É um clássico absoluto. Dominar essa estrutura é, sem exagero, garantir pontos valiosos em qualquer teste de linguagens. É entender exatamente como os grandes autores conseguem moldar a emoção humana através da técnica pura. E para a gente não perder tempo, aqui está o nosso plano de aula de hoje. 1. O que é o soneto? 2. A arquitetura do poema. 3. Sua origem e evolução histórica. 4. Os modelos pelo mundo. 5. O soneto no Brasil. E 6. Aquela dica de ouro maroto para gabaritar as provas. Certo? Vamos lá! Parte 1. O que é o soneto? A forma poética perfeita. A resposta para o que define essa perfeição está bem aqui. O soneto é uma forma poética fixa de exatamente 14 versos. E, pessoal, atenção aqui, essa é a primeira regra de ouro. Bateu o olho no texto lá na hora da prova, o que a gente faz? Conta os versos. Tem 14, a chance de ser um soneto é gigantesca. Já acende aquele alerta na cabeça. A palavra em si vem do italiano soneto, que significa literalmente pequeno som ou pequena canção. É super fascinante notar nas fontes históricas que no seu nascimento, lá na Sicília medieval, o soneto era exatamente isso, uma música de verdade. Ele nasceu do canto, acompanhado por um instrumento, a lira. Mas com o passar do tempo e evolução da arte, ele virou uma forma puramente escrita. É um baita exercício intelectual onde a musicalidade passou a viver só ali, dentro das palavras, ritmando a mente de quem lê. É pegar uma explosão de sentimentos e condensar num espaço muito, muito curto e delimitado. Vamos para a parte 2, a arquitetura do poema. Literalmente construindo a casa. Bom, se a gente está falando de uma construção poética, é preciso entender como esse espaço é dividido. Para visualizar melhor, imaginem que o poeta é um arquiteto e o poema é a casa que ele está erguendo. O arquiteto não sai levantando parede de forma aleatória, né? Ele segue uma planta baixa. Aqui na tela a gente tem as duas principais plantas baixas desse mundo literário. De um lado, o modelo italiano, também chamado de petrarquiano. Aqui a casa é construída com 2 quartetos, que são aqueles blocos, as estrofes de 4 versos, seguidos por 2 tercetos, que são as estrofes de 3 versos, ou seja, 4, 4, 3, 3. Do outro lado, a gente tem a grande reforma do modelo inglês ou shakespeariano. São 3 salas grandes, 3 quartetos e um pequeno anexo lá no finalzinho, um dístico de apenas 2 versos. 4, 4, 4, 2. A matemática não falha, tudo planejado nos mínimos detalhes para totalizar sempre os 14 versos. Mas olha só, não basta só levantar as paredes. Uma casa precisa de energia elétrica, precisa estar viva. E no soneto, essa energia vital, esse batimento cardíaco, a gente chama de métrica. A métrica funciona exatamente como a batida de uma bateria numa música. Não tem a ver com a divisão silábica chata do dicionário, mas sim com como a palavra soa quando a gente fala. É som puro. O passo a passo é simples. Primeiro passo. A gente conta os sons, as chamadas sílabas poéticas, juntando as vogais quando a gente fala rápido. Segundo passo. A regra suprema da métrica em língua portuguesa diz que a contagem para obrigatoriamente na última sílaba forte do verso, a sílaba tônica. Pensa no produtor musical que corta a faixa de áudio exatamente no último boom forte da bateria. É a mesma coisa. E terceiro passo, o grande padrão do soneto clássico é o decassílabo. 10 sílabas poéticas, 10 batidas por verso. Esse é o padrão histórico que consagrou o formato pelo mundo. E agora, a gente chega na peça de resistência dessa obra, a famosa chave de ouro. Todo esse malabarismo métrico e arquitetônico que a gente acabou de ver serve para um único propósito: preparar o terreno para o último verso. A chave de ouro é a conclusão arrebatadora. A tradição literária diz o seguinte: um soneto perfeito precisa abrir com chave de prata e fechar com chave de ouro. É aquele pensamento épico de altíssimo impacto, que muitas vezes traz uma contradição genial, um paradoxo, e que amarra todo o significado do poema na nossa mente. E aqui vai uma dica prática. Em questões de interpretação de texto no Enem, a resposta certa, na esmagadora maioria das vezes, está escondida justamente na interpretação exata dessa última linha.
Parte 3. Origem e evolução histórica. Vamos fazer uma viagem no tempo agora. Essa linha do tempo na tela mostra certinho como foi a jornada épica do soneto. Tudo começou lá no século XIII, numa corte supercultural do imperador Frederico II, na Sicília. Teve um poeta lá chamado Giacomo da Lentini que pegou as antigas cantigas do Trovadores e organizou nessa estrutura rígida. Depois, no século XIV, um verdadeiro gênio de Florença chamado Francesco Petrarca levou o formato para o estrelato absoluto. Ele escreveu um livro chamado Canzoniere, lotado de sonetos dedicados a um amor platônico inatingível por uma musa chamada Laura. Foi ele quem popularizou aqueles esquemas mega complexos de rimas que a gente estuda até hoje. E aí, a coisa espalhou como fogo. No século XVI, o soneto ganha passaporte para a Inglaterra, onde o gigante William Shakespeare dá sua própria cara para o modelo, e também vai para Portugal, onde nosso Luís Vaz de Camões cimenta o soneto para sempre na língua portuguesa. Parte 4. Os modelos pelo mundo. Vamos dar uma olhada nos mestres da métrica. Aqui na tela, a gente tem o exemplo perfeito do modelo italiano na nossa língua, eternizado nas mãos de Camões. A história conta que o soneto chegou a Portugal trazido pelo poeta Sá de Miranda, depois de uma viagem para a Itália. Mas foi o Camões, no período renascentista, quem se tornou o maior artesão desse estilo. Quem não lembra daquele verso clássico: "Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente"? Tá tudo ali. Os 14 versos exatos, os 2 quartetos de um lado, os 2 tercetos do outro, a métrica pulsando forte no formato decassílabo heróico, com a marcação batendo na sexta e na 10ª sílaba. É impecável. E reparem que o amor para Camões não é só uma emoção passageira, é quase uma tese filosófica profunda sobre perda, ausência e eternidade. É por isso que os sonetos dele são até hoje a referência máxima de perfeição na sala de aula. Mas enquanto o pessoal em Portugal e na Itália seguia essa regra à risca, a Inglaterra resolveu inovar, como a gente pode ver agora. O modelo de Shakespeare é uma baita de uma sacada. Primeiro que eles usavam o tal do pentâmetro jâmbico. É um nome complicado, mas na prática soava exatamente como a pulsação do coração humano. Tal-dum, 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 tal-dum. 5 batidas. Mas o verdadeiro truque de mágica do Shakespeare estava na estrutura da narrativa. Ele usava os 3 quartetos iniciais para enrolar a gente, apresentar um problema bem complexo, tipo o envelhecimento ou uma paixão difícil, e guardava a resposta genial, a reviravolta dramática, só para aquelas 2 linhazinhas do final, o dístico. Era tipo um nocaute no último segundo da luta. Parte 5. O soneto no Brasil, a nossa rica herança literária. A gente precisa ter muito orgulho porque o Brasil produziu mestres absolutos dessa métrica. E o mais legal desse slide é perceber como o soneto é casca grossa. Ele sobreviveu a praticamente todas as escolas literárias. Isso despenca em prova. A gente teve Gregório de Matos rasgando o verbo lá no Barroco e Cláudio Manuel da Costa esculpindo sonetos no arcadismo. Mas o ápice, a obsessão pela forma perfeita, veio mesmo com Olavo Bilac no parnasianismo. Era arte pela arte. Pouco depois, Cruz e Souza adaptou a estrutura para aquele tom nebuloso e musical do simbolismo. E prestem muita atenção nisso. Quando os modernistas chegaram chutando a porta, querendo verso livre, quebrando as regras, sabe o que aconteceu? O soneto era tão bom, mas tão bom, que ele seduziu os rebeldes e ressuscitou dentro do próprio modernismo. Gigantes da nossa literatura como Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade voltaram a escrever sonetos inesquecíveis. A forma provou que é imortal. E já que a gente falou no poetinha no Vinícius de Moraes, é impossível não analisar essa maravilha que está projetada agora. A chave de ouro do soneto de fidelidade. Arrisco dizer que é a conclusão mais famosa de toda a literatura brasileira. A engenharia por trás disso é genial. O eu lírico passa as 12 linhas de cima, preparando o terreno, jurando amor e entrega total. E aí ele fecha com esse baita paradoxo, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É lindíssimo. A fidelidade aqui é vista não como algo que dura para sempre no relógio, porque como o fogo da paixão, uma hora vai apagar. Mas na intensidade daquele momento, a entrega tem que ser infinita. É o suprassumo do que a gente chama de chave de ouro, uma baita reflexão condensada de forma genial. E agora, parte 6, a nossa dica de ouro, o roteiro prático para gabaritar o Enem. Pessoal, dá um print mental nesse checklist, porque ele é a ferramenta de sobrevivência de vocês. Caiu um poema na prova? Siga a receita do bolo. Passo 1, contar os versos. Deu 14, a memória já tem que puxar tudo que a gente conversou hoje sobre sonetos.
Passo 2. Olhar as estrofes. É bloco de 4, 4, 3, 3. Opa, modelo italiano. Passo 3. Caçar o esquema de rimas. Como é que o autor cimentou esses versos? A rima é abraçada, naquele esquema ABBA, ou é cruzada ABAB? As bancas adoram fazer peguinhas com essas letrinhas. E o passo 4, que é o mais importante para as questões de interpretação. Vá direto no último verso, na chave de ouro. A mensagem central, o argumento matador do autor, vai estar trancado ali. Seguindo essa lógica, a gente consegue dissecar e gabaritar qualquer questão do tipo com uma baita segurança. Estudar o soneto é, no fundo, entender como a humanidade deu um jeito de engarrafar sentimentos complexos e infinitos em 14 linhas minuciosamente calculadas. É a matemática encontrando a alma. Pensa só como é impressionante ler uma obra de séculos atrás e conseguir sentir o mesmo ritmo exato, a mesma pulsação imaginada pelo poeta lá no momento em que ele escreveu aquilo. O estudo contínuo é o que permite que a gente decifre essas verdadeiras maravilhas. E para que a gente continue decifrando tudo isso juntos, lembrem-se da nossa regra de ouro. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a nossa próxima aula!